História de Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio nasceu por volta do ano 340, provavelmente em Tréveris, numa família cristã. O seu pai era prefeito das Gálias, alto funcionário do Império Romano. Após a morte do pai, a sua mãe levou Ambrósio e os seus irmãos para Roma, onde ele recebeu uma formação cuidadosa em retórica, literatura clássica e jurisprudência. A princípio, nada indicava que se tornaria um bispo. A sua carreira estava orientada para o serviço civil e administrativo do Império. Ambrósio dedicou-se ao direito e à administração pública. Por volta do ano 370, foi nomeado governador das províncias da Emília e da Ligúria, com a sede em Milão. A cidade vivia então uma grave disputa entre os cristãos, que professavam a fé católica, e os arianos, que negavam a plena divindade de Jesus Cristo. Depois da morte do bispo Auxêncio, a eleição de seu sucessor ameaçava provocar as novas violências entre os grupos rivais. Como governador, Ambrósio foi à igreja para manter a ordem e a procurar a paz. Embora ainda tivesse apenas o catecúmeno, isto é, alguém que se preparava para receber o batismo, a sua prudência e a sua autoridade impressionaram profundamente o povo. De modo inesperado, os fiéis começaram a aclamar o seu nome, pedindo que tivesse escolhido o bispo de Milão. A eleição foi tão rápida e surpreendente que ele tentou inicialmente resistir, mas acabou aceitando reconhecer, naquele acontecimento, a vontade de Deus. Foi batizado, recebeu os demais sacramentos da iniciação cristã, e em seguida, foi ordenado sacerdote e bispo, no dia 7 de dezembro de 374. A mudança foi radical. O antigo magistrado começou imediatamente a estudar profundamente a Sagrada Escritura e a teologia cristã, distribuindo seus bens aos pobres e adotando uma vida austera. Inspirado especialmente por Orígenes, o grande mestre da escola de Alexandria, desenvolveu uma leitura orante da Bíblia, conhecida como a Lectio Divina. Para Ambrósio, a palavra de Deus não deveria ser estudada apenas intelectualmente, mas acolhida no coração e transformada em regra de vida. O seu ministério episcopal foi marcado pela pregação, pela catequese e pela defesa da fé católica. Ele ensinava aos catecúmenos e aos recém-batizados que o conhecimento das Escrituras deveria conduzir a uma vida moral ordenada e obediente aos mandamentos divinos. Os seus sermões escritos tratavam da interpretação bíblica, da moral cristã, da vida consagrada, da virgindade, dos sacramentos e da doutrina sobre Cristo. Por isso, tornou-se uma das maiores figuras intelectuais e pastorais do cristianismo latino do século IV. Ambrósio também demonstrou uma grande coragem diante do poder imperial. Em 386, a imperatriz Justina e o imperador Valentiniano II pressionaram para que uma igreja de Milão fosse entregue aos arianos. O bispo recusou-se a abandonar o templo e permaneceu com o seu povo em oração. Santo Agostinho, que ainda buscava a verdade cristã, ficou profundamente impressionado
ao ver a comunidade unida, rezando e cantando junto de seu pastor, disposta até a sofrer pela fé. Foi em Milão que Ambrósio conheceu Agostinho. Este havia chegado à cidade como professor de retórica e encontrava-se espiritualmente inquieto. Embora admirasse a eloquência das homilias de Ambrósio, foi sobretudo o testemunho de vida do bispo e a fé viva da igreja milanesa que contribuíram para sua conversão. Ambrósio acolheu-o paternalmente, instruiu-o na fé e o batizou na vigília pascal de 387. Mais tarde, Agostinho se tornaria o bispo de Hipona e um dos maiores doutores da Igreja. A tradição também associa Santo Ambrósio ao desenvolvimento do canto litúrgico milanês. Ele compôs os hinos cristãos, destinados ao canto comunitário, ajudando os fiéis a professar a fé enquanto rezavam. Contudo, os estudiosos observam que muitos cânticos posteriormente, chamados ambrosianos, foram compostos em épocas diferentes. Apenas a parte dos hinos, tradicionalmente atribuídos a Ambrósio, pode ser considerada certamente a sua. Entre os seus escritos, destacam-se o Hexameron, comentários sobre os 6 dias da criação, sobre os mistérios, dirigido aos recém-batizados, sobre os deveres dos ministros, e os tratados sobre a virgindade, um dos quais foi dedicado à sua irmã Santa Marcelina, consagrada virgem pelo Papa Libério. A sua teologia apresenta Cristo como o centro de toda a existência, o médico para as feridas, a fonte para os sedentos, a justiça para os oprimidos, a força para os fracos, a vida diante da morte e o caminho para o céu. Santo Ambrósio morreu em Milão, na noite entre 3 e 4 de abril de 397, durante o Sábado Santo. Segundo seu diácono Paulino, ele recebeu a Eucaristia como viático, o alimento espiritual da última passagem, e entregou a sua alma a Deus. A sua morte, próxima da celebração da paixão e ressurreição de Cristo, foi vista como a conclusão coerente de uma vida inteiramente oferecida ao Senhor. A Igreja celebra sua memória litúrgica em 7 de dezembro. Santo Ambrósio é venerado como o pai e o doutor da Igreja, o pastor zeloso, o mestre da Escritura e o defensor da verdade cristã. A sua vida recorda que Deus pode chamar uma pessoa de maneira inesperada e transformar as competências humanas, como o conhecimento, a autoridade e a eloquência, em instrumentos de serviço ao Evangelho. O seu ensinamento pode ser resumido em sua célebre afirmação: Cristo é tudo para nós. Albert Apolinário. Sejam bem-vindos ao nosso lar espiritual. Canal Pensamentos que a Vida nos Descreve. Você já parou para pensar que a vida, em cada curva, nos sussurra as verdades que muitas vezes passam despercebidas? O canal Pensamentos que a Vida nos Descreve nasceu exatamente desse olhar atento, transformar os acontecimentos do cotidiano em pontes para a fé, a esperança e o amor de Deus. Aqui,
Cada vídeo é um convite à pausa, à oração e ao autoconhecimento, sempre à luz da palavra e da tradição da nossa amada Igreja Católica. O que você vai encontrar por aqui? Os terços inéditos exclusivos, criados com carinho, para elevar a espiritualidade de toda a família. Os momentos únicos de oração conduzida, meditada e pensada para os desafios dos nossos dias. As reflexões profundas sobre os mais variados temas do nosso cotidiano: família, trabalho, ansiedade, perdão, gratidão e tantos outros assuntos que tocam o nosso coração. A vida dos santos, apresentada de forma inspiradora, mostrando que a santidade é possível para cada um de nós, nas pequenas e grandes escolhas. Os salmos aplicados ao nosso dia a dia, como uma bússola para os momentos de alegria, de dor, de dúvida ou de louvor. As leituras bíblicas refletidas, de maneira simples e profunda, para que a palavra de Deus habite em nossas casas e em nossas decisões. As curiosidades fascinantes da Santa Igreja Católica, os símbolos, as tradições, as histórias e ensinamentos que enriquecem a nossa fé. Falaremos também de uma catequese viva e acolhedora para as crianças, os jovens e os adultos, fortalecendo nosso compromisso de sermos os discípulos missionários de Jesus. Cada roteiro, cada oração, cada imagem é pensada para levar a luz, o consolo e a direção. Mas para que essa mensagem alcance mais corações, precisamos da sua ajuda. A sua participação é essencial nesta caminhada conosco. Se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe o seu like em cada vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e a recomendá-lo para mais pessoas. Compartilhe com a sua família, os seus amigos, o grupo de oração e a sua paróquia. O compartilhamento é a ponte que leva a mensagem de Deus a quem mais precisa ouvi-la. E não esqueça de comentar. A sua opinião, o seu testemunho ou pedido de oração fazem deste espaço um ambiente vivo e acolhedor. O YouTube reconhece o canal que é amado e participativo. Quando você se inscreve, curte e compartilha, você está, na verdade, ajudando a espalhar o amor de Cristo e o conforto da Santa Igreja. Junte-se a nós. Vamos caminhar juntos, fortalecendo a nossa fé e descobrindo, em cada vídeo, que a vida, com os seus altos e baixos, é uma contínua descrição do amor de Deus por nós. Clique agora, inscreva-se e faça parte dessa corrente do bem. Deus abençoe você e toda a sua família. Com carinho. Canal Pensamentos que a Vida nos Descreve.